Boa tarde a todos os integrantes do conceituado curso C100 da PMSAN, aqui da nossa gloriosa Polícia Militar de Alagoas. Antes de iniciar a nossa matéria, violência e criminalidade, quero que Deus abençoe nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul. Crianças de vários lugares do país têm se mobilizado para demonstrar solidariedade aos gaúchos, vítimas de enchentes que assolam o estado de uma maneira diferente, mandando cartinhas de apoio, com mensagem de carinho e esperança. Além das cartas, estão mandando também roupas e brinquedos. As cartas escritas por eles estão sendo entregues aos bombeiros militares e agentes da Defesa Civil de diversos estados do nosso país, sendo enviadas para ajudar nos resgates. Uma das cartas estava escrita: espero que todos voltem para suas casas e conquiste tudo o que perderam. Dizia uma das cartas, né? E assim escreveu uma das crianças. As correspondências estão sendo entregues, colocadas dentro de cestas básicas, sendo levadas para doação na região metropolitana de Porto Alegre. Gostei da iniciativa, gostei desse ato solidário. No entanto, reiniciando aí a matéria, vimos na aula anterior que o tema violência e criminalidade é extremamente complexo, que envolve várias coisas, e a gente está tentando recortar alguns aspectos mais importantes para a gente refletir e discutir sobre esta violência e criminalidade. Vimos também na aula passada a questão de identificar os locais onde a violência se encontra é difícil, às vezes até em local menos óbvio. O conceito de violência é todo ato que promove danos morais, físico, psicológico, constrangimento, privações e enfim. Vamos entender esse sentido amplo. A segunda coisa que a gente tem que discutir é que quando a gente fala em violência e criminalidade, a gente está sempre relacionando os dois, mas nem sempre violência é considerada crime e crime é algo violento. Vamos pensar em alguns exemplos, né? Como vimos na aula anterior, a violência contra a mulher, aquele vídeo, a homofobia, o racismo, nem sempre foram considerados crimes e são considerados atos violentos. Muitas vezes temos alguns tipos de crimes que são tolerados pela sociedade em alguns grupos. Quando a violência é cometida em determinados grupos, a violência é tolerada. A violência, ela não é sempre considerada como crime, mas ela é institucionalizada. Como um exemplo, no Holocausto judeu, era um grupo que era contra os judeus, e naquela época esse tipo de violência estava dentro da lei. Outro exemplo também, a sociedade escravocrata. Existia uma violência intensa, esta violência era tolerada e não era considerada crime, mas estava dentro da lei. Sabemos que temos várias formas de violência que são criminalizadas e não são consideradas crimes. Às vezes a gente tem alguns tipos de crime que não são atos violentos, mas são considerados crimes. Por exemplo, aqui no Brasil, houve um tempo que a ociosidade
pessoas que estavam desempregadas, que não faziam nada, eram consideradas criminosas e era proibida por lei. Isso não é de fato uma ação criminosa, mas é um ato violento. Quer dizer, a ação criminosa era, porque era considerada crime, mas não era um ato violento. A mesma coisa podemos dizer no Brasil. Está lembrado que na época era proibida. A capoeira é um tipo de arte, é um tipo de dança, uma luta, mas não é um ato necessariamente violento. Hoje em dia a gente utiliza até de forma de inclusão, de educação. E anteriormente, ela já foi criminalizada. Então nem sempre violência é considerada crime e nem sempre crime é considerado algo ato violento. Primeira coisa para a gente pensar. Aliás, muitas vezes a violência já está no próprio fato de criminalização. Vamos ver um exemplo. Se você proibir a ociosidade, você está dizendo o quê? Está dizendo que alguém na ociosidade é criminoso, desempregado é criminoso e tem que ser penalizado. Você está fazendo o quê? Está penalizando as pessoas pobres. Esse ato, nós podemos pensar que é um ato criminoso, mas nem sempre ele é percebido assim. Aquele exemplo da capoeira era claramente uma conjuntura racista, essa proibição. E sabemos que o racismo é um tipo de violência. E paradoxalmente, violência está justamente o quê? No fato da proibição. Assim, quando a gente pensa violência, na realidade a gente percebe que as coisas são bastante complexas, bastante complicadas do que parece. Outra coisa importante para a gente, que temos os critérios. E um dos critérios para definir se o ato é violento ou não, ele vai ser modificado, dependendo da cultura e dependendo do período. Claro que temos crimes que são horrorosos, que são extremamente violentos e que toda a sociedade abomina. Mas não estou falando desse tipo de crime. Mas alguns atos extremamente violentos em determinadas épocas, ela não era aceita. Ponto, Michel Foucault, a obra dele, Vigiar e Punir, ele fala dessa relatividade, o que era crime, o que era considerado violento, e quem era o delinquente e o local. E ele sempre mostrava que varia de acordo, diferencia do local, da época. Tinha sempre um conjunto de práticas e discursos. Por exemplo, no século XVII, as penalizações se davam como o rei na praça pública, onde os delinquentes, os criminosos, quem eram? Eram aquelas pessoas que eram contra o rei. E o rei, para mostrar poder, ele fazia o quê? Para mostrar poder, ele colocava na praça pública e exercia o quê? A tortura contra os criminosos, para que eles valorizassem o quê? A morte. Ou seja, como naquele período a morte era uma coisa comum, era frequente, ele tinha que torturar. Ele tinha que tornar o quê? A morte dolorosa, vagarosa. Aí ele colocava os presos ali no meio da praça, né? Os presos não, os delinquentes. E matava. Na frente de toda a população. Na frente de todo mundo, torturando aqueles delinquentes. Hoje a gente acha o quê? Essa cena bárbara. Mas na época essa cena era o quê? Justificada. E o filósofo Foucault mostra que ao longo do período esse critério da violência estão sendo o quê? Modificadas. Isso quer dizer que a gente também pode estar passando processo de violência e a gente mostra que pensa que é normal, mas no outro período
esse conjunto de práticas e discursos não era normal. Eles enxergavam muito violento. Por isso que eu frisei que a proposta dessa matéria é que a gente identifique onde está esta violência não aparente, esta violência que a gente acha natural, que a gente normalmente naturaliza. Pronto, a proposta é essa: identificar onde estão as violências menos aparentes. A proposta é essa da matéria. Outro pensador também que pode nos ajudar é o que eu falei na aula anterior, o filósofo contemporâneo Zizek, que são 3 tipos de violência, né? A primeira forma de violência, que é a subjetiva. Por quê? Porque ela é praticada por alguém, ela é pessoal, é a mais fácil de ser identificada. Eu dei os exemplos: homicídio, sequestro, estupro. Enfim, esse tipo de violência a gente sabe quem fez, identifica como ocorreu. E a primeira imagem, quando fala de violência, a gente é fácil de identificar essa subjetiva. Mas os Zizek também nos atende para outros 2 tipos de violência que não são tão identificadas. O segundo é a objetiva, a primeira é a subjetiva. A objetiva por quê? Porque ela é impessoal, ela é anônima. Ou a gente também poderia denominar de sistêmica, porque ela vem de uma estrutura, de uma ordem estrutural. Ela está relacionada com o quê? Com a ordem econômica. É possível identificar na nossa estrutura econômica alguns tipos de violência, né? A gente está dentro de um sistema capitalista. E o Zizek, o filósofo, ele identificou o nosso sistema, nesse sistema capitalista. Sabemos que no caso do capitalismo, ela é difícil de se identificar. Por quê? Porque ela parece natural. Não existe aquele agente causador. Não existe uma entidade capitalista. Ela ocorre em meio a este processo, esta lógica econômica. O Zizek até disse: é mais fácil você identificar esse tipo de violência dentro do sistema comunista. Por quê? Porque o sistema comunista, ele está bem elaborado, bem planejado. E o capitalismo não, ele nega. E a gente tem a impressão que ela é natural. E o Zizek, ele citou alguns exemplos que ocorrem no sistema capitalismo. Pronto, um exemplo: a violência ultra-objetiva. É o fato desse capitalismo global promover uma exclusão automática das pessoas.